Scroizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy, que estreia na próxima quarta-feira, dia 22, na Netflix. E, gente, eu já tive a oportunidade de assistir aos novos 10 episódios dessa temporada, por isso esse vídeo aqui não vai ter spoilers, mas bem daquele jeito completinho que vocês gostam. E aí eu vou falar o que eu achei da temporada de uma forma geral, mas vocês podem contar com vários vídeos de Umbrella aqui quando a série estrear, pra ter aquela discussão acalorada com muitos spoilers. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, a gente vê aí a terceira temporada com eventos diretos do final da segunda temporada, quando eles supostamente retornam pra timeline deles, mas no final das contas eles se deparam com a Sparrow Academy. E dentro de todo esse entendimento do que aconteceu, por que a Sparrow Academy existe, também existe o mistério, né, relacionado ao Kugel Blitz, como a gente viu o número 5 falando ali no trailer. E em meio disso, eles precisam impedir a devastação do mundo e lidar com todas essas problemáticas, inclusive das suas próprias vidas nessa nova timeline. Bom, gente, como a gente tá um tempinho sem Umbrella Academy, eu acho que é muito importante falar sobre como foi a minha relação assistindo esses novos episódios, porque eu senti que eu não precisava rever as temporadas anteriores. Obviamente, assim, tem alguns detalhes até para entendimento que no vídeo com spoilers eu vou entrar nesses detalhes que realmente complementam a experiência, porque aquilo, né, foi falado, sei lá, na primeira, na segunda temporada e vai fazer sentido aqui, até porque, assim, essa temporada, ela contempla as temporadas anteriores, mas ao mesmo tempo, quando eles precisam te contextualizar do porquê eles estão falando daquilo, ou o que aconteceu, eles mesmos retornam ali na história. Então, como contexto geral de história, eu acho que é super bem compreensível aí a história para a terceira temporada, não é algo que você precisa maratonar de novo as temporadas anteriores, só diria mesmo que é mais uma questão de detalhes, até mesmo pelo objetivo principal para a conclusão aí da temporada. E como eu falei, né, eles contemplam bastante as temporadas anteriores, a ponto de fazer uma grande homenagem para a origem de tudo. E é legal isso porque a gente vê de perspectiva diferente aqui nessa temporada, e por conta disso também a gente se aprofunda mais na história, principalmente na história do passado, principalmente com a vinda das outras crianças ali pra Sparrow Academy. E apesar de ser uma estrutura muito parecida com as temporadas anteriores, como eu mesmo tinha falado na minha análise de trailer, né, a gente via algumas questões estruturais parecidas, até mesmo o momento apocalíptico, o prazo curto que eles têm pra resolver tudo. Ainda assim, o que acontece nessa terceira temporada é um pouquinho diferente e é uma história bem original, até porque é uma missão mais direta aos eventos anteriores, diferente das temporadas anteriores, né, que tinha toda uma questão ali com a Vanya, dela lidar com os poderes dela. Na segunda também tinha uma questão com a Vanya, mas muito pelo que fizeram ali por ela. Aqui nessa terceira ela é mais sequencial, então a missão, apesar de ser algo novo, ainda assim é consequência do que a gente viu. E, gente, o primeiro episódio é um negócio impressionante, tem muitos eventos que acontecem logo no primeiro, então prestem muita atenção, principalmente no primeiro, porque é ele que vai direcionar tudo, e ele acaba direcionando tudo muito bem pro mistério, mesmo que inicialmente seja mais uma introdução, mas a maioria das consequências elas são trabalhadas aqui, inclusive com relação àquele menininho ali no final, né, o Harlan, existe um desenvolvimento para essa história. Então essa temporada ela tá muito mais dinâmica, tem muitos acontecimentos, eu diria inclusive que é a minha temporada favorita, e eu gostei muito da segunda. Eu acho que a segunda ela tá excepcional, mas essa terceira acontece tanta coisa, e também a vinda da Sparrow é uma questão muito interessante de acompanhar. Relaxa que vai ter um momento aqui do vídeo que eu vou falar só da Sparrow, mas o que eu quero dizer é que o dinamismo da temporada é muito empolgante. Preciso dizer aqui também que tem um episódio ali que eu acho que ele poderia ser mais curto. Eu entendo a importância dele dentro do contexto que é inserido. No meu vídeo com spoilers, obviamente, eu vou conseguir falar um pouquinho mais, mas eu senti que ele foi um episódio que ele poderia ter sido resolvido em meio, talvez. Mas o que eu posso falar desse episódio, pra não deixar vocês tão curiosos assim, é que ele é daqueles episódios que eles são necessários, né, pra ter um desenvolvimento de arco e direcionamento daqueles personagens, o que seria equivalente, por exemplo, ao episódio 7 da segunda temporada de Stranger Things, ou até mesmo aquele episódio da abelha de Breaking Bad. Enfim, são episódios que você entende o porquê
o sentido deles, mas que pegam o episódio inteiro e aí você tá curioso no desenvolvimento das coisas. Mas é um episódio legal, faz sentido pra temporada. A única diferença é que esses episódios que eu exemplifiquei de outras séries, eles são mais individuais, são mais alheios à temporada, e aqui em Umbrella ele já não é alheio, é mais por uma questão de desenvolvimento mesmo. E é por isso que nesse caso específico de Umbrella, eu acho que ele poderia ser um meio episódio, porque ele tem a ver com o contexto geral da história, mas é realmente uma pausa e é mais uma questão de desenvolvimento. E ainda mais quando a gente tá falando de uma série que tem 10 episódios na sua temporada, a gente acaba sentindo mais esses episódios prolongados. Mas é aquilo, gente, não é um episódio ruim, eu acho que inclusive vocês vão gostar muito, vão se divertir, mas no meu vídeo com spoilers eu desenvolvo um pouquinho melhor isso aí. E outra coisa que eu preciso dizer também é que eu senti que essa terceira temporada ela tá mais madura. A gente tem coisas mais duras que acontecem aqui, até porque se tratando da terceira temporada, a gente tem um acúmulo de acontecimentos ali da primeira e da segunda. Então a gente tem questões aqui que são muito profundas sobre esses personagens, principalmente quando eles estão passando por uma situação tipo, ai, de novo a mesma situação, sabe? Apesar de Umbrella ter seus alívios cômicos, ainda assim eu senti que é uma temporada um pouco mais pesada, um pouco mais madura. E uma coisa que eu gostei muito é que eles trabalharam muitos aspectos do passado e preencheram histórias que foram contadas anteriormente pra gente. Então tem algumas questões de 63, tem algumas questões sobre o nascimento, tem algumas questões do objetivo ali do Regis Hargreaves. Então eles começam a dar mais contexto da história aqui pra gente, de origem. Eu gostei muito de como eles desenvolveram a história nessa terceira temporada. Uma coisa de forma geral, que vocês vão perceber conforme eu vou falando aqui de cada arco dos personagens, é que eles têm arcos muito individuais. Eles têm questões pessoais pra lidar, só que isso vai ser muito importante, principalmente por conta de desenvolvimento de poderes, que vai ser extremamente essencial, principalmente pra relação que eles vão ter ali com a Sparrow, e não só pro objetivo final também. Então vamos falar de cada um desses personagens, o arco deles aqui nessa terceira temporada, eles como grupo e também sobre o novo grupo, a Sparrow Academy, que eu acho que vocês vão gostar muito. Vamos começar falando sobre o 5. O 5, como sempre, ele tem uma importância muito grande, e aqui nessa temporada tem algumas reviravoltas que são interessantes, e eu acho que o arco dele também, ele é muito importante pro desenvolvimento do restante da história, do que vem. É algo que acontece nos quadrinhos, o 5 tem uma importância muito grande, e eles fazem isso aqui na temporada, mas as descobertas em torno do arco dele são questões que mudam bastante o direcionamento da história. Agora, se tem uma personagem que eu preciso enaltecer nessa temporada, é a Alison, porque assim, ela já tinha sido minha favorita de longe lá na segunda, e aqui ver ela, principalmente o trabalho da atriz, de como eles desenvolveram a personagem, é um negócio impressionante de se ver nessa temporada. E é interessante que o arco da Alison aproxima mais da Alison que a gente conhece nos quadrinhos, a Rumor. E isso é legal de falar também, porque a série, apesar de ter pequenas diferenças aí com os quadrinhos, a gente vê que em alguns momentos eles se encontram ali com situações que podem ter ficado deixadas de lado ali em algum momento, mas aqui a gente se encontra com o momento dos quadrinhos da Alison, e eu acho que eles desenvolvem muito bem pra série. São questões bem individuais dela e que principalmente vem desde a segunda temporada, e ela tá extremamente poderosa, que pra mim foi um dos arcos que eu mais gostei de acompanhar na temporada. E preciso dizer também que é muito legal ver a relação, o desenvolvimento da relação dela com o Victor. O Victor, gente, é muito interessante como eles direcionam a história dele aqui, e é muito interessante principalmente por causa da mudança de gênero. O que eu posso dizer é que eles têm conversas muito bonitas e profundas sobre transição, e eu gosto de como eles trazem isso aqui pra série. E também tem toda uma questão que o personagem tinha com relação à família, sobre pertencimento. Isso é mais desenvolvido nessa temporada, e o Victor, ele tem uma importância muito grande, principalmente por causa da potência dos seus poderes. E como eu falei, né, eles vão ter arcos individuais de uma forma geral, não vai ser diferente pro Diego. Eles meio que retornam a questão com relação dele, com o pai dele, mas aqui é de uma forma diferente. A forma que eles desenvolvem o arco do Diego é muito interessante, principalmente por causa da Layla, né? A Layla, ela é uma personagem que, apesar de ter sim seu destaque, principalmente depois dos eventos finais ali da segunda temporada, ela fica mais em torno do Diego. O Klaus também tem seu momento mais individual, principalmente com relação aos seus poderes e a perda do Ben, principalmente com a vinda do
novo Ben ali no Sparrow, né? Isso acaba mexendo com ele, mas com todos, né? De uma forma geral, principalmente para lidar com esse novo Ben. Mas o Klaus, ele tem um arco de descoberta muito interessante que acaba até mesmo entrelaçando com outras questões do mistério da temporada. Então, ele, apesar de ficar à deriva em alguns momentos aí na série, ainda assim ele tem um arco extremamente importante. E também o Luther, o número 1 aí da Umbrella, e acabou que eu tô falando dele por último. O Luther, ele tem um arco mais pessoal, principalmente porque ele sempre teve questões individuais, né? A questão da lua retorna e questões que fazem parte da característica dele. É bem interessante como eles desenvolveram o arco dele. E pra falar de Umbrella e Sparrow, é lógico que a gente tem que falar sobre Reginald Hargreaves, ou Regis, ou somente Hargreaves, porque esse cara, ele foi o terror da galera, né? Tanto que a gente vê ele com tantos problemas e com as suas personalidades aí pra resolver, inclusive nessa terceira temporada, muito também por conta dele. E a presença dele, né, também é algo que mexe não só o Ben vivo ali, o novo Ben, porque só pra relembrar, né, ele tinha se matado para simplesmente não contar os segredos ali pra Umbrella na primeira temporada, então eles nunca tiveram realmente um contato ali com o pai nessa fase adulta deles e tudo mais. Então, muito do que a gente vê ali da Umbrella tem como a resolução deles. Ah, a gente é uma família, vamos se juntar, a gente precisa se juntar e etc. E aqui a gente já vê ele mais presente, principalmente ali com a Sparrow. Então a gente vê algumas questões de personalidade um pouquinho diferentes também. É muito interessante o início da história dele e como que se caminha também. Como eu falei, né, ali no início do vídeo, a gente tem um contexto maior sobre o mistério dele. Inclusive, isso é uma das coisas que eu era mais curiosa pra saber e eu gosto do que eles entregam aqui nessa terceira temporada. Acho que a gente começa a desenhar um futuro para essa história um pouco mais concreto do que as temporadas anteriores trouxe. E falando de Hargreaves, é lógico que outras personalidades também teriam um grande destaque nessa história, como é o caso do Pogo e da Grace. É muito interessante como eles são introduzidos nessa timeline e também as mudanças desses personagens. Eu acho que o Hargreaves, a Grace, o Pogo e o Ben, né, eles são bons exemplos de como uma timeline diferente pode modificar esses personagens. Então é muito interessante como eles direcionam as histórias e como eles têm importâncias diferentes para esse mistério e como que eles são envolvidos. Vamos falar então sobre a Sparrow Academy, né? Uma das coisas que eu senti assistindo e eles também falaram no Geeked da Netflix é que a Sparrow Academy é mais organizada. E é muito importante essa definição, que eles são organizados, porque isso é essencial para vários momentos, inclusive como eles solucionam as problemáticas que vêm até mesmo da relação deles com a Umbrella. E é interessante porque, que nem eu falei, né, a gente tem diferenças aí de personalidade por estar em timelines diferentes, mas isso também acontece na dinâmica das famílias. Então, eles estão acostumados com a dinâmica ali da Sparrow e acredita que na Umbrella seja similar. Então, é muito interessante ver algumas complicações por causa disso, mas é legal também a discussão que eles acabam trazendo, né? Porque eles são essa equipe organizada, mas a que custo? Então tem um desenvolvimento mais interno ali também sobre eles, que é muito, muito bom. E eu acho que a vinda da Sparrow também traz um refresh para toda essa história. Como eu falei, né? Apesar de ter similaridades estruturais aí na história, ainda assim é uma história diferente. Gosto de como eles começam a contar aqui e gosto também de como eles se envolvem com a Umbrella. Preciso dizer que a rivalidade deles é algo que perpetua mais do que eu imaginava, mas faz sentido para toda a história de como ela foi contada, mas também é muito interessante ver a interação deles, como acontece em momentos diferentes ao longo da temporada. Vou falar um pouquinho individualmente, porque eu acho que qualquer coisa que eu falar muito sobre a Sparrow pode acabar sendo um grande spoiler. Eu gosto do Marcus e ele vem como esse grande líder aí do grupo, mas eu preciso dizer que as minhas favoritas do grupo foi a Sloane e a Faye, e também o Christopher, que é aquele cubo, né? Ele é um personagem bastante interessante e ele vem meio que naquele esquema, que foi um negócio que eu falei no meu vídeo de Lightyear, de mascote. Ele não é um mascote estilo bebê, mas ele acaba tendo essa mascotização
notificação aí no grupo, mas do jeito The Umbrella Academy de ser, pela construção que a série traz aí dos personagens. Eu acho que vocês vão gostar muito dele, mas eu senti que a Faye, ela é uma personagem que amadurece muito aí com o passar da temporada, principalmente quando a gente passa a entender mais a dinâmica da Sparrow. O Alfonso e a Jamie, eles acabam trabalhando mais em conjunto, também é uma relação interessante de acompanhar. E a Sloane, gente, ela é linda e inteligente, o mais importante. Gosto muito do arco dela e preciso dizer, gente, de uma forma geral sobre eles também, é que os poderes deles são muito facilmente introduzidos aí na série. E mesmo que você não entenda inicialmente, ao longo da série vai se repetindo até que você consegue ter a compreensão total do que cada um faz. E preciso falar também que eles são extremamente poderosos. Apesar de existir essa rivalização inicial aí com Umbrella, ainda assim a série ela consegue te fazer torcer por eles, principalmente conforme você vai conhecendo mais e mais deles. E é lógico que eu vou dar um destaque maior pra falar aqui do Ben, a Sparrow, porque afinal a gente já conhece mais desse personagem e preciso dizer que é muito legal ver o ator fazendo um personagem completamente diferente do que ele era ali pra gente. E essa característica é uma questão principalmente pra toda essa rivalização aí com Umbrella. Ele tem um desenvolvimento muito interessante e ele é um personagem mais importante do que a gente imagina aí para o contexto geral da temporada. E ele também é um personagem que eles acabam trazendo elementos lá da primeira temporada pro background da história dele. Agora, outro personagem que eu não posso deixar de falar, eu nem vou falar o nome dele porque eu acho que não foi divulgado, então eu acredito que algum veículo possa acabar falando, mas não vai ser daqui. O que eu posso falar sobre o personagem do Javon, que é um ator muito conhecido de Euphoria, eu acredito que vocês estejam muito curiosos, principalmente porque Euphoria é um tópico forte aqui no canal, e quando veio a notícia que ele estaria em Umbrella, vocês me marcaram muito, eu fiquei muito empolgada também, mas a história dele é muito interessante e o que eu preciso dizer é que ele é completamente diferente do que a gente viu em Euphoria. Então é muito legal a gente ver ele tendo reações genuínas do que alguém da idade dele teria com situações de perigo, porque a gente vê, né, ele lá em Euphoria com arma, dando coronhada nos outros, etc, extremamente violento e de poucas palavras. Aqui a gente tem um desenvolvimento desse personagem que é muito interessante, inclusive da forma que ele é introduzido aí na história. Gostei bastante dele. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, que foi um negócio que eu destaquei muito na minha análise de trailer, não posso falar muito a respeito também, mas Hotel Obsidian, ele vem quase como um personagem aí pra história também. Não é à toa que a Netflix usou no material de divulgação, né? Tem um grande desenvolvimento em torno dele. E sobre o final também, um tópico que eu não posso falar muito, mas o que eu digo pra vocês é que surpreende e muito, principalmente pelo desenvolvimento que tem e o direcionamento, que é algo que a gente vai ter muita coisa pra falar nos vídeos de spoiler, sério. É realmente impactante e também tem umas cenas pós-créditos. Fiquem depois dos créditos dos atores e tudo mais, aí vai ter a cena logo na sequência. Bom, gente, é isso, assim, de uma forma geral, eu acho que essa terceira temporada de Umbrella Academy, ela amadurece muito, a história ela é muito bem contada, é muito interessante como eles reutilizam algumas questões das temporadas anteriores, mesmo que estruturalmente, mas para contar uma nova história sobre heróis diferentes e também sobre os nossos heróis. A gente acaba se aprofundando mais no passado deles e numa temporada que fala tanto sobre grupos, sobre família, também é uma temporada que fala muito sobre questões individuais, sobre crescimento pessoal e um mistério que, assim, tá sensacional. Gente, essa temporada, ela é muito dinâmica, eu acho que não vai ter nenhum momento que você vai ficar extremamente cansado, apesar de ser aquele episódio que poderia ser um pouquinho menor que eu falei, mas não é um problema também pra temporada. Como eu falei, eu acho que vocês vão gostar aí muito, principalmente pelo que é ali, e é uma temporada que mesmo que eles utilizem recursos narrativos das temporadas anteriores, ainda assim tem uma história original, também porque a gente tem personagens diferentes e uma nova timeline para explorar, sem esquecer do passado, sem esquecer o que foi construído até agora. Inclusive, isso tudo tem muito peso pro momento que a gente se encontra aqui nessa terceira temporada. E a gente tem uma história muito original aqui, mesmo que pareça ter uma estrutura com o que a gente viu nas temporadas anteriores. Sério,
Sério, eu tô apaixonada nessa temporada e eu tô louca pra ter as conversas com spoilers aqui com vocês, porque vão ter muitos vídeos. Mas eu quero saber de vocês, o que mais você quer ver aqui nessa terceira temporada e o que vocês estão esperando pra terceira temporada de Umbrella Academy de uma forma geral. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!